pediu para eu mandar um beijo, um abraço para vocês. Em nome de Jesus, sábado, dia 20, ele já vai estar conosco. Amém? O bispo não está, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Que bom que você veio adorar a Deus. Que bom que você veio parar para Deus falar contigo. Amém? Eu queria nessa noite continuar conversando com vocês sobre um tema para vocês chamado em nome de intimidade Jesus, sábado, dia com Deus. 20, ele já vai estar conosco. Amém? Eu não sei se vocês lembram que eu comecei a conversar com vocês sobre George Miller. Que bom que você veio um homem que tinha uma tremenda intimidade com Deus. Um homem que leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes ele leu de joelhos. Se ele fez isso vivendo em 1805, aí você vai dizer, pastora, vai ver, é porque não tinha WhatsApp na época e nem redes sociais. Não, realmente não existia, mas hoje ela existe, não precisa sermos escravos dela. Nós podemos demilitar o tempo nosso na nossa rede social e ter o nosso tempo com Deus. Querido, não tem como você se envolver com alguém que você não conhece. Você só vai querer se envolver quando você conhece essa pessoa, quando você se identifica com essa pessoa. Quem é que é casado e quer ficar casado, você morando aqui e o teu marido, a tua mulher no Paraguai? Eu 15 dias já estou morrendo de saudade daquele homem lindo. Imagina você ficar 1 ano, 2 anos, não tem como. Querido, imagine Deus. Não tem como a gente viver sem Deus. Não tem como a gente passar um dia inteiro da nossa vida sem ter um momento a sós com Deus. Muitas vezes, eu fico triste como mãe quando eu descubro as coisas dos meus filhos pelos outros. Não é ruim? Não é gostoso quando eles vêm e contam segredos para nós? Então, Deus quer que a gente pare e conte os nossos segredos e converse com Deus. Nós conversamos a primeira vez sobre intimidade com Deus. E eu falei para vocês que na viração do dia, Deus estava lá. Quem não estava, quem estava escondido, era Adão e... Glória a Deus, vocês conhecem pelo menos essa história, né? Era Adão e Eva. Então, Deus foi lá na viração do dia, mas Adão e Eva não estavam. Você parou para pensar nessa pregação e desde essa pregação, quando é a sua viração do dia? Quando que é o tempo que você tira para conversar com Deus? Mas não é faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, que não venha mais ninguém. Não, não é oração de almoço, de janta, de descargo de consciência. Não. Não é quando a gente precisa de alguma coisa, Deus tem misericórdia de mim. Não. É um tempo a sós, você e Deus. Deus parava tudo para vir conversar com Adão e Eva. E um dia eles não estavam lá. E eu falei para vocês a frase de George Miller, Deus não vai permanecer num templo que o ignora ou o negligencia. Que você não ignore a Deus na sua vida. O segundo dia que a gente estudou a palavra de Deus, eu coloquei que como você conhece Deus é como você se relaciona com Ele. Eu não sei se você se lembra, nós falamos que da maneira que você conhece a pessoa é a maneira que você se relaciona com ela. Então, existem relacionamentos que são só de colega, oi, um porteiro, né, o caixa da padaria, você agradece, pega o troco, mas você não bate aquele papão, você não conta os seus segredos. Então, dependendo como você conhece a Deus, como você vê Deus, é como você se relaciona com Ele. Se você vê Deus apenas como o seu serviçal, quando você vai procurar Deus? Quando você precisa de alguma coisa, certo? Então, é só puro interesse. Então, dependendo como você conhece a Deus, é como você se relaciona com Ele. Se Ele é realmente o seu amigo, o seu pai, você vai para o colo dEle. Você conta os seus segredos para Ele. E eu queria que você lesse comigo o que está em vermelho aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando tenho proximidade com Deus, conto os meus problemas.
quando tenho amizade conto os meus segredos para Ele. Mas só quando tenho intimidade com Deus é que Ele me conta os segredos. É o que diz em Salmo 25:14. Que os segredos de Deus são para os íntimos, aquele que tem intimidade com Ele. Você sai contando o seu segredo para qualquer um? Se faz isso, tá louco, né? Mas normalmente a gente só conta o segredo para quem a gente confia. Agora imagina Deus parando tudo e contando os segredos dele para você. Como você tem visto Deus? Ele é só o seu serviçal? Ele é só uma autoridade distante? Um chefe de governo? Você até bate continência para ele? Mas você não tem intimidade com ele? Ou ele é seu pai? Você vai para o colo dele. Você tem um horário marcado. Normalmente, quando um filho chega em casa da escola, a gente sai correndo e abraça o filho. Quando o marido chega em casa do trabalho, seu filho fez isso, tem a conta de luz para pagar, isso. É assim? Não. Cadê o gato mais lindo do planeta? E você dá um beijinho nele. Intimidade. Dependendo como você vê Deus, é como você se relaciona com Ele. Nessa noite eu queria conversar um pouquinho com você, que dependendo como você se vê, é como você se relaciona com Deus. Você sabia disso? Como você se vê, é como você se relaciona com Deus. E eu queria que você pensasse sempre nisso, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Querido, porque não há melhor pessoa para nós contarmos a nossa intimidade. Não há pessoa que nunca vai nos trair, que nunca vai nos abandonar, que nos entende sempre, chama-se Deus. Então, dependendo como você se vê, é como você se relaciona com Ele. Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite sobre Gideão. Quem já ouviu a história de Gideão? Amém? Conhece? Está na Bíblia? Está na Bíblia, glória a Deus. E está no livro de Juízes. No livro de Juízes, é um livro que acontece depois que veio Moisés e Josué. E eles eram os líderes de Israel. E eles estavam cuidando de Israel. Então eles eram sacerdote, eles eram líder espiritual, eles eram líder militar, eles eram o líder de Israel. E antes do período dos reis de Israel, acontece o livro de Juízes. No livro de Juízes, passaram-se 13 juízes. Mas esse livro é conhecido como 7 ciclos de falhas. Por que 7 ciclos de falhas? Porque enquanto o juiz era vivo, o povo adorava e servia a Deus. Mas quando o juiz morria, o povo ia adorar outros deuses. E são 7 ciclos de falhas. São 13 juízes, mas são 7 porque alguns julgaram no mesmo tempo. Esses juízes eram líderes militares. A única que realmente foi juíza, além de líder militar, foi Débora, uma grande mulher de Deus. Mas eu queria enfatizar Gideão nessa noite. E eu queria que você entendesse que o nome Gideão significa guerreiro poderoso, destruidor. Então a gente imagina X-Men? Quem é o mais forte aí agora que eu nem sei? O Thor? Não, o Thor é da minha época, tem que ser o mais novo aí, não sei. Jovens, me ajudam, quem é o mais forte? O Hulk? Hulk é do nosso tempo, irmão. Hulk não é da galera de agora. Hulk é eu e o Vando, né, Vando? Mas assim, imagina o mais forte de todos, a gente devia imaginar Gideão. E a história de Gideão é contada que ele foi o 5º juiz de Israel. E a história acontece e começa com 7 anos de sofrimento que o povo de Israel foi escravizado e perseguido pelos midianitas e amalequitas. Quem eram esses povos? Eles eram nômades
árabes. E o texto bíblico, que nós não vamos ler todo, porque ele é muito longo, é Juízes, do capítulo 6, versículo 1 até o 8:32, vai falar sobre Gideão. É o maior texto, em parte de Juízes, que é apresentado na palavra de Deus. É a maior narrativa que acontece no livro de Juízes, é sobre Gideão. E por 7 anos eles foram opressores desse povo de Israel, os midianitas e os amalequitas. Quando Gideão começou a liderar esse povo ficou 40 anos em paz. Enquanto o juiz era vivo, o povo seguia a Deus e tinha paz. Agora, quando o juiz morria, o povo servia a outros. Estranho, né? Eles só servem a Deus por causa das pessoas? E você? Por que você veio aqui hoje? Me convidaram, pagaram o Uber, eu vim. Por que você tem buscado a Deus? Por causa de pessoas? Se a pessoa enfraquecer na fé, você abandona a fé também? Que tipo de intimidade você tem com Deus? Será que você está vivendo nos livros de Juízes e a gente nem sabia? Ei, volta. Essa época aqui era 1000 antes de Cristo e 538 antes de Cristo. Nós estamos em 2019. Você não precisa viver daquele jeito. Você pode experimentar a intimidade com Deus. Eu queria que você abrisse em Juízes 6. E eu queria ler alguns versículos com vocês. Queria que você abrisse em Juízes 6. E eu vou falar o versículo e a gente vai lendo, ok? Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Agora vai lá para o versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Deus levanta um profeta para falar para o povo. Agora, logo depois, Gideão vai ter uma conversa com o anjo de Deus. Dá uma olhada lá, no versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. Juízes 6 diz assim, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. Se você quiser pôr o nome do seu filho, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante a ti. Respondeu ele:
esperarei até que voltes. Queridos, antes da história de Gideão, vem um profeta e diz para o povo que o povo está desse jeito porque o povo se esqueceu de Deus. Mas na hora que Gideão vai conversar com o anjo, o que Gideão fala? Que Deus o desamparou. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Glória a Deus, vai funcionar? Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que Gideão se sentiu abandonado por Deus. Quando eu me sinto abandonado por Deus, como eu me relaciono com Deus? Como uma vítima. O profeta veio e falou para eles: olha, vocês estão sofrendo tudo isso porque vocês abandonaram a... Mas na hora que ele vai conversar com o anjo, ele chega e diz assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Como você tem se visto diante de Deus? Uma vítima? Que Deus lembra de todo mundo, mas não tem tempo de lembrar de você? Olha como está a minha vida. Olha, todo mundo é abençoado. O Guilherme melhora na profissão. A Edinha vai conseguir o carro na tabela FIP e eu. Que o motor do carro faz... Gostaram? Estou aprendendo com o bispo, ele é bom nisso. Mas eu começo a me colocar de vítima e Deus me desamparou. Oh, céus! Quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes a gente acha que Deus arrumou marido para todo mundo, menos para mim? Arrumou namorada para todo mundo, menos para mim. Ó, todo mundo, a galera toda, Deus sai tudo de casalzinho e eu fico aqui sozinho. Quantas vezes a gente acha que Deus nos desamparou? Quantas vezes a gente se coloca como vítima da situação? E o texto bíblico nos diz que Deus não chega e fala para ele assim: ai, desculpa, Gideão. Ai, sabe o que foi? Não é bem assim. É que vocês nos abandonaram. Você viu Deus dando explicação para ele? Para de se justificar para as pessoas. Deixa Deus te defender. Para de se relacionar com Deus como uma vítima. Cresce. Gideão, o nome dele é guerreiro poderoso. E como ele se coloca diante de Deus agora? Como uma vítima. O Senhor nos desamparou. As maravilhas que faziam no Egito. Se você for olhar o texto bíblico, de maneira nenhuma Deus se justifica. Deus chega e fala para ele assim, no versículo 14, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Deus não perde tempo dando explicação do que Ele faz na nossa vida. Outro dia eu estava conversando com o pastor Cláudio, lá de Vicente Carvalho, ele falou assim: pastora, as pessoas querem a vitória depois do deserto, mas ninguém quer passar pelo deserto. Parece que a gente se acostumou com tudo que é bem bom para nós, até porque eu clico no micro-ondas 30 segundos, 1 minuto esquenta meu almoço. Se eu entro na internet, no mínimo 3 segundos tem que entrar o meu Wi-Fi, senão já fico nervosa. Então nós estamos acostumados com tudo vem a mim, ao meu reino. Mas só para te lembrar, não é o seu reino que é importante, é o reino de Deus.
no reino de Deus, ele não tem tempo para quem fica se vitimando para dar explicação, vitimizando. E eu achei tão interessante aqui, que ele estava muito chateado, que eles estavam sendo oprimidos. Se você for ler o texto bíblico, você sabe que Israel teve que fazer? Israel teve que viver nos buracos das pedras das cavernas. Porque eles vinham como gafanhotos e passavam pela terra e levavam tudo que Israel tinha produzido. Se você for mergulhar no texto bíblico, e quando você parar para estudar a palavra de Deus, não fica no raso, mergulha para você entender o texto bíblico. Existe um detalhe aqui que diz que ele estava malhando trigo no... que viver nos buracos das pedras das cavernas. Porque eles vinham Você como sabe para que serve o gafanhotos lagar? e passavam pela terra e levavam tudo que Israel lagar tinha produzido. É um lugar redondo, Se você que tem for uma mergulhar no torneirinha texto embaixo bíblico, e e quando que você você parar para pisa estudar a palavra de Deus, para fica no fazer o raso, suco. Mergulha para você entender o texto bíblico. Existe um detalhe Normalmente aqui que você diz que ele malha estava o malhando trigo na eira, num campo aberto. Detalhe do texto. Você sabe para que serve o lagar? Por que ele não estava na eira? Por que ele estava no lagar? É um lugar redondo. Ele Se estava você se tem uma escondendo dos torneirinha embaixo medianitas. e que você pisa, porque os medianitas estavam tomando tudo que era deles. entender o texto bíblico. Existe um Normalmente Deus você foi chamar malha alguém o que estava trigo, trabalhando, Deus não chama parado, num campo aberto. Eu chamo obreiro aprovado. Detalhe do texto. Você sabe para que serve o lagar? Porque ele não tinha eira para ele trabalhar, então ele foi trabalhar no lagar. Irmão, tem gente que está esperando o ideal para poder trabalhar para Deus. Porque os medianitas trabalham no que você tem atualmente. E Deus vai te dar o ideal. Normalmente, esse negócio de ficar sentado esperando, quando chegar o meu príncipe, eu entro no ministério junto com ele. Detalhe do texto. Você sabe para que serve o lagar? Porque ele não, quando eu tiver um carro, eu vou dar carona para os irmãos. Irmão, tem gente que está esperando o ideal para poder trabalhar para Deus. Não fica esperando acontecer. E o que eu acho mais impressionante nessa parte do texto, que ele está indignado. Quando os medianitas estão arrancando eu entro no ministério junto com ele. Abra o ouvido e presta atenção. Quando eu tiver um carro, eu vou dar carona para os irmãos. Irmão, tem gente que está esperando o ideal para poder trabalhar para Deus. Não fica esperando acontecer. E o que eu acho mais impressionante nessa parte do texto, às vezes a gente acha que está faltando alguma coisa, nem tem nada, está faltando tal ministério. Tal ministério podia ser melhor. Deus fala para ele assim, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Ele estava revoltado e a resposta era ele. Será que você não é a resposta para muitas necessidades que existem no reino de Deus? Será que Deus está te chamando para você ficar que nem Ele, se sentindo desamparado, que ninguém ajuda nesse ministério? Será que não é você a resposta da sua indignação? Necessidades que existem no reino de Deus? Será que Deus está te chamando para você ficar que nem Ele? Se eu me vejo abandonado por Deus, que ninguém ajuda nesse ministério, será que não é você a resposta da sua indignação? Vítima. Normalmente ela está amarrada e paralisada. Vítima tem alguma ação que ninguém ajuda nesse ministério. Será que não é você a resposta? E você foi chamado para o reino de Deus para ficar paralisado? Vítima. Normalmente ela está amarrada e paralisada. Às vezes a gente tem alguma ação por Deus. Eu vou me colocar como. A gente fica de mal de Deus. E você até o dedinho para Deus. Assim, bem infantil o negócio. Vítima. E aí a gente não conversa com ele. Ele me abandonou, também vou abandonar ele. Também vou fingir que ele não existe. A gente fica de mal de Deus. E você até o dedinho para Deus. Assim, bem infantil, né? Como você se vê, como você se vê. E aí a gente não conversa com ele. Ele me abandonou, também vou abandonar ele. Também vou fingir que ele não existe. A gente fica de mal de Deus. Interessante que nós vamos ver várias maneiras que a gente pode se ver. E aí a gente um único personagem. Gideão. Ele me abandonou. Eu queria que você olhasse o versículo 15, que diz assim. Interessante que nós vamos ver várias maneiras que a gente pode se ver. Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai.
Sentir-se inferior aos... Ai, Senhor meu. Quando eu me sinto inferior aos outros, eu me relaciono com Deus, me comparo o menor na casa de meu pai. Você sabe que a família de Manassés e Efraim eram filhos de eu me relaciono com Deus, mas Jacó deu a bênção para os filhos dele e para os filhos de José. Manassés era o mais velho e Efraim o mais jovem. Mas quando Jacó deu a bênção, ele trocou. Ele deu a maior bênção para Efraim e a menor bênção para Manassés, os filhos de José. Então, quando ele diz que ele é da família de Manassés, já dá para entender que ele é da família ele trocou menor. Ele deu a maior bênção. Aí ele diz assim, ó, minha família é a mais pobre. Então, quando ele diz que ele é da família de Manassés, já dá para entender que ele é da família. Então, ele está na família mais pobre, da tribo que ganhou menos bênção, e ele ainda se sentiu menor da casa dele. Então, quando ele diz que ele é da família de Manassés, já dá para entender que ele é da família, ele está na família mais pobre, você se sentiu da tribo que ganhou menos bênção, e ele ainda se sentiu menor da casa dele, pequeno diante das coisas de Deus. Quantas vezes você ficou se sentindo inferior aos outros? Você se sentiu da tribo que ganhou menos bênção, nunca se sentiu, atira a primeira pedra. Se sentiu menor da casa dele, pequeno diante das coisas, inferior na escola, inferior na faculdade, inferior na igreja. Tem gente que se sente inferior até nos dons. Mal sabe ele que os dons quem dá é Deus. E é para necessidade da igreja, não é para necessidade minha. Então, como que eu vou me sentir menor nos dons? Inferior até nos dons. Mal sabe ele que os dons quem dá é até nisso. Deus. E é para necessidade da igreja, não é para necessidade minha. Então, como que eu vou me sentir menor nos dons? Inferior até nos dons. Eu me lembro que quando eu era jovem, Deus. E é para necessidade da igreja, não é para necessidade minha. 40 anos atrás, mas 47, tá? Eu me lembro que quando eu estudava para a prova, e eu tinha que estudar 4, 5 horas para tirar 7. Meu irmão não estudava e tirava 10. 47, tá? E a minha irmã estudava 1 horinha e tirava 10. E eu tinha que estudar 4, 5 horas para tirar 7. Minha irmã não estudava e tirava 10. Era assim, e a minha irmã estudava 1 horinha e tirava 10. A gente tem a tendência de se comparar com os outros, se sentir inferior. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. Estudava e tirava 10. Era assim, a minha irmã estudava. Queridos, mas a Bíblia, ela é tão a gente tem a tendência de se comparar com os outros. Que o último que disse que não sabia falar. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. Então, cuidado com o que você fala para Deus. Queridos, ele falou que ele era o mais pobre, que ele era o menor, tipo, o mais fraco, ninguém que não sabia falar. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. Então, cuidado com o que você fala para Deus. Queridos, sabe, ele falou que ele era o mais pobre, que ele era o menor, tipo, o mais fraco, ninguém não sabia falar. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. Sabe quantos de Israel lutaram nessa guerra? Queridos, sabe, ele falou que ele era o mais pobre, que ele era o menor, tipo, o mais fraco. Agora divide 135 mil por 300. E a gente se relaciona com Deus. Cada israelita teria que lutar com 450 homens para vencer essa guerra. É possível? Agora divide 135 mil por 300. Cada israelita. Então parece que nessa história não se encaixa alguém se sentir inferior. É possível? Sabe quem quer que você se sinta inferior? Que você não se sinta capaz para fazer a obra de Deus? Que você fique se comparando com os irmãos da igreja? Tem gente que fala assim para mim, pastora, eu não vou trabalhar em nada não, porque já tem muita gente trabalhando nessa igreja. E assim, todo mundo é melhor que Deus. Que você fique se comparando com os irmãos da igreja. Cuidado, que as pessoas que disseram isso na Bíblia, eu não vou trabalhar em nada não. Teve que lutar 300 contra 155 mil. E assim, todo mundo é melhor. Mas ele se sentia inferior, ele ficava se comparando com os irmãos da igreja. Cuidado, que as pessoas que disseram isso na Bíblia. Queridos, em momento nenhum, você vai ver Deus
Deus, tentando subir a autoestima dele. Em momento nenhum, Deus vai falar, não se sente assim, talvez está aqui no colinho do papai. Em momento nenhum, você vai ver Deus. Tu nunca viu Deus fazer isso. A autoestima dele. Justamente porque Deus não quer que a gente se veja assim. Talvez está aqui no colinho do papai. Querido, presta atenção. Você vai ver Deus. Eu aprendi uma coisa que está mudando a minha vida. Justamente porque Deus não quer que a gente se veja assim. É a digital que Deus te deu. Sabe por que Ele te deu essa digital? E você sabe que ela é única no mundo. Justamente porque em 7 bilhões de pessoas, ninguém tem a digital igual a sua. Sabe por que Ele te deu essa digital? E você sabe que ela é única no mundo. É para quando você tocar algo ou alguém, em 7 bilhões de pessoas, ninguém tem a digital igual a sua. O seu legado. E você sabe que ela é única. E nós temos que deixar a marca de Cristo. Ou alguém. Em 7 bilhões. Então para de se comparar. Para de fazer o jogo do diabo e se fazer de coitado e ficar se comparando com todo mundo, porque essa não é a vontade de Deus. Então, a gente fica se comparando com os irmãos. Isso só acontece na minha casa. Para de fazer o jogo do diabo e se fazer de coitado. Você deu umas Coca-Cola para ela, ó. 1 milímetro, porque essa não é a 3 copos iguais de Coca-Cola, senão dá briga. A gente fica se comparando com os irmãos. Só na minha casa, na sua não acontece isso. E se o pai, por alguma coisa, por falta de óculos de grau no óculos, né, tem que ir lá na ótica Mônica, copos iguais de Coca-Cola, senão dá briga. Mas se falta de óculos, você deixa 1 milímetro mais baixo, o que o filho fala? E se o pai, por alguma coisa, por falta de óculos mais grau no óculos, você gasta de mim. É assim? Compra só pra ele. Eu achei que era só quando criança, não cresce, fica do mesmo jeito. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. Compra só pra ele. Eu achei que era só quando Deus é o nosso pai. Fica do mesmo. E se a Coca-Cola do outro tá mais cheia, a gente fica se comparando com Deus desse jeito. Que mediocridade espiritual. Eu achei que era só quando Deus é o nosso pai. Fica do mesmo. E se a Coca-Cola do outro tá mais cheia, a gente fica se comparando. Para, irmão. Em nome de Jesus, verdade espiritual. No momento nenhum o texto bíblico diz que Deus vai dar alguma satisfação. Para, irmão. Mas eu acho muito interessante. O texto não para aí. O texto continua. O texto bíblico diz que Deus vai dar alguma. E a terceira pessoa, que muitas vezes nós somos, é duvidar que Deus fala com. O texto continua. A gente diz que Deus vai dar alguma. E a terceira pessoa. Isso é tão interessante que muitas vezes funciona assim. Você ora, você conversa com Deus, e você fala assim, Deus, eu te amo, me abençoa nesse dia, tal, conversa com Ele e tal. Terminou o dia, mó bem. Isso é tão interessante que muitas vezes funciona assim. Você ora, mas se o irmão chega na igreja e diz, eis que te digo, ai, Deus está falando comigo. Terminou o dia, mó bem. Isso é tão interessante. Deus está falando o tempo todo contigo. Você ora, mas se o irmão chega na igreja e diz, eis que te digo, ai, Deus está falando comigo. Você não precisa que alguém confirme isso. Quando você entender isso, que Deus fala contigo, que Deus te ama, que Deus te escolheu, querido. Se você está aqui nesta noite, você não precisa que alguém confirme isso. Quando você entender, a Bíblia nos garante a predestinação. Deus já sabia, Deus te ama, que Deus te escolheu, que Ele acrescentou fé no seu coração. Você não fez nada para ter a salvação. Alguém confirme isso. Quando você a Bíblia nos garante a predestinação, Deus já sabia. Para de deixar que essas ruínas da sua família de origem, da sua casa, que você sente a menos que os seus irmãos, atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Deus já sabia. Para de deixar que essas ruínas da sua família de origem, da sua casa, que você sente a menos que os seus irmãos, atrapalhe o seu relacionamento com Deus. A gente está numa batalha espiritual grande. E quando Deus toca alguém para orar pela gente,
E parece que a pessoa ora tudo que a gente está sentindo. Para Deus mostrar para você. A gente está numa batalha espiritual grande. Porque Deus fez, quando Deus toca, a pessoa orar para você. Porque Deus mostrou para você que a pessoa ora tudo que a gente está sentindo. Para mostrar para você que Ele está te vendo, que Ele sabe o que você está passando e que Ele te ama. Porque Deus fez, não duvide do poder de Deus. Deus mostrou para você que a pessoa ora tudo. Não duvide que Deus para mostrar para você que Ele está te vendo. E é interessante o temor dele. Se você for olhar nesses versículos, vamos dar uma olhadinha, versículo 17, 19, 21 e 22, diz assim: Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Vamos dar uma olhazinha. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Olha o versículo 21 e 22. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e era o anjo do Senhor. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu. O anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas, não. Senhor Deus, o anjo do Senhor desapareceu. O anjo do Senhor face a face. Queridos, porém o Senhor Deus manda um anjo falar seja contigo. Não temas, não. Deus me manda hoje falar com você e com você. O anjo do Senhor que Ele quer intimidade contigo. Deus manda um anjo que para de se sentir vítima, abandonado, se comparando, inferior aos outros, ou que Deus não vai falar contigo, porque Deus fala. Aquele que está atento à voz, Deus fala. E aquele que tem intimidade, ele ainda conta os segredos. Mas ele teve medo quando ele descobriu que estava falando face a face. Queridos, Deus fala conosco quando nós oramos. Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através de uma pregação. Deus fala conosco através do louvor. Deus fala conosco através de uma criança. É só o seu ouvido estar atento. Deus está falando. Às vezes parece que a gente precisa de uma confirmação. Teve uma época que eu estava orando e falando com Deus, eu falei: Deus, confirma para mim, Senhor, que eu estou no foco certo, Deus. Eu quero te adorar, eu quero ter intimidade contigo. Deus, fala comigo. E um dia eu estava expulsando o demônio. Precisa de uma confirmação. O diabo olhou e falou para mim assim: tu não Teve uma época que eu estava orando e falando com Deus, eu falei: Deus, confirma para mim, Senhor, que eu estou no foco certo, Deus. Eu quero te adorar, eu quero ter intimidade contigo. Deus, fala comigo. Deus usa. E um dia eu estava expulsando o demônio, até para falar. O diabo olhou e falou para mim assim: então Deus está falando, irmão. Para de se sentir como Gideão. O anjo de Deus vem. E queridos, é tão impressionante que ele morre de medo, porque ele viu face a face. Muitos teólogos dizem que é uma cristofania, que é como se Cristo aparecesse para falar com a pessoa. São poucas as vezes que o anjo vem para falar. E queridos, é tão o anjo veio para falar com quem? Com Zacarias. O anjo de Deus vem para falar em poucas situações da palavra de Deus, que é uma cristofania. E veio para falar com ele. E Deus está falando hoje aqui contigo. Poucas as vezes que ele é um Deus de intimidade. O anjo veio para falar com quem? Mas depende de quem você se vê. O anjo de Deus vem para falar em poucas situações da palavra de Deus. Que nessa noite você possa curar com ele. E Deus está falando hoje aqui contigo. Que você possa curar a sua visão. Ele é um Deus de intimidade. Que você possa entender que a Bíblia diz que nós não podemos pensar nem além, nem aquém do que nós somos. A Bíblia diz isso. Eu nem tenho que me achar a Gisele Vitti, mas eu também não preciso me achar o coadjuvante entender. Cavalo branco de Napoleão. Não podemos pensar nem além, nem aquém do que nós somos. Conforme a visão de Deus. A Bíblia diz isso.
Deus quer Eu que nem você se preciso me enxergue achar quem você é no reino de Deus. Mas eu também não preciso me O que Ele achar. tem para fazer através da sua vida. O diabo quer que você se olhe um coitado. Não podemos pensar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A Bíblia diz isso. Por quê? Daí você não se sente poderoso para invadir o inferno, para salvar as almas, para derrubar Satanás, onde você passar. Porque se você entender quem você é com Deus, ninguém me quer, ninguém me chama, o diabo corre. Então ele não Por quer quê? que Daí você você não se sente poderoso para invadir o inferno, para salvar as almas, para derrubar Satanás, onde você passar. Porque se você entender quem você é com Deus, Uma quarta citação de Gideão, ele se sentia incapaz de ser usado por poderoso para invadir o inferno, para incapaz de ser almas, para usado. derrubar Satanás, onde você Quantas vezes você já se sentiu Porque se assim? você entender quem você é com Levanta a mão, uma quarta, eu já me senti várias de Gideão. Ele se sentia incapaz. Parece que Deus vai usar de ser usado o por presbítero Daniel. Deus vai usar o bispo Luiz. Deus vai usar a pastora Ju. Quantas vezes E a gente se sente incapaz de ser usado Levanta a por mão, uma quarta. Eu já me senti várias de Gideão. Ele se sentia incapaz. Querido, Deus vai usar Se a gente parar Daniel. e olhar Deus para vai dentro usar da o gente bispo Luiz. e procurar Deus vai usar dentro a da gente pastora Ju. qualidades para Deus E a gente usar, se sente incapaz de ser usado por provavelmente a gente vai se sentir incapaz. Ele se sentia Querido, Deus mas se a gente usar for para a se a gente palavra de parar Deus e olhar e eu para dentro chegar da que gente todas as pessoas e que procurar Deus dentro usa, da gente Ele qualidades para capacita, Deus e a gente usar se sente incapaz e de que ser todas as usado pessoas por que Deus usou, Ele vai se sentir capacitou e incapaz. foi na força de Deus. Querido, Mas se a gente for para a palavra de Deus, nunca mais você se Deus sente vai usar incapaz. todas as pessoas. Queria que você olhasse esses versículos. Olha Olha lá, lá, Juízes 6, 36, vamos ler até o 40, e o capítulo 7, versículo 10, 11, 13 e 15. Amém? Vamos lá. Juízes 6, 36 diz assim: Disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça, eu aprova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia só esta vez. Rogo-te que mais esta vez, contando com essas duas aqui, vocês lembram que tinha outra da oferta? Que era Deus mesmo falando com ele, que ele ia receber a oferta? Então são três. Agora olha lá, versículo 10, capítulo 7. Sobre a terra ao redor havia isso, obrigada. 7, 10, diz assim: Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purã ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purã até a vanguarda do arraial. Olha o 13 ao 15. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas. Querido, só até aqui, Gideão está pedindo para Deus confirmar para ele 7 vezes. Se é Deus falando com ele, depois você vai lá e pesquisa no texto.
E se você for olhar por 11 vezes, Deus está falando que é com ele. Deus fala assim, no versículo 12, 6:12, o Senhor é contigo, homem valente. No versículo 14, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Aí, no versículo 16, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. Aí volta, no versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Depois no versículo 38, e assim Deus fez a lã molhada. Depois no versículo 40, a lã seca, Deus provando que é Deus com ele. Depois no 7:2, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas tuas mãos. Depois no versículo 38, aí olha no versículo 7, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. O versículo 9, porque eu entregarei nas tuas mãos. No versículo 14, não é isso outra coisa, senão que a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Por 7 vezes, porque eu entregarei nas tuas se é Deus mãos. No versículo 14, não é isso, mas por 11 vezes, Deus já estava com o filho de Joás, homem israelita. Se você for prestar atenção, quando ele pergunta sobre a lã, versículos antes, já diz que Deus tinha derramado o Espírito Santo sobre ele, e o povo já tinha seguido Gideão. No versículo 14, quer maior prova do que essa? Ele tinha um povo para seguir ele. Eram 32 mil israelitas. Quando ele pergunta sobre a lã, 32 mil te seguem se Deus não está na já diz que Deus tinha derramado o Espírito Santo sobre ele, e o povo já tinha seguido Gideão. No versículo 14, quer maior prova do que essa? Ele tinha um povo para seguir ele. E não era seguir 32 curtidas, era seguir para ir para a guerra e morrer se preciso for. E mesmo assim ele vai pedir para Deus confirmar se realmente Deus é com ele. Quer maior prova do que essa? E o mais triste de tudo é só quando ele escuta era seguir para ir para a guerra e morrer se Deus vai entregar os medianitas. E mesmo assim ele vai pedir para Deus confirmar se realmente Deus é com ele. Quer maior prova do Querido, que presta essa? atenção numa coisa. O mais triste Ele de tinha um tudo povo para seguir é ele. só quando ele escuta. Será que eu e você não estamos fazendo a mesma coisa? E morrer se Deus vai a gente se sente incapaz para as coisas de Deus. Deus. Deus chamou outro e não eu. Se realmente Deus é com ele. Mas quando alguém fala, a gente acredita. E quando Deus fala, a gente não acredita. É só quando ele escuta. Será que eu e você não estamos fazendo a mesma coisa? Quando alguém chega e fala para você assim, ora por mim, a sua oração é forte. Deus chamou outro e não eu. Realmente Deus é com ele. Mas quando alguém fala, a gente acredita. E quando Deus fala, a gente não acredita. É só quando ele escuta. Será que Parece que a gente dá mais valor quando os outros falam do que quando Deus chega e fala para você assim, ora por mim, a sua oração é forte. Deus chamou outro e não eu. Deus falou várias vezes, eu vou livrar o teu povo, eu vou livrar através de você. Vai na tua força, eu vou te usar, eu tô contigo, eu ferirei. E você vai matar os medianitas como se fosse só um homem. E ele não acredita. Oração é forte. Deus chamou outro e não eu. Deus falou várias vezes, eu vou livrar o teu povo, eu vou livrar através de você. Vai na tua força, eu vou te usar, eu tô contigo, eu ferirei. E você vai matar os medianitas como se fosse só um homem. E ele não acredita. porque eu entregarei nas tuas mãos. Mas Deus falou se várias ainda vezes, eu vou temes livrar o teu povo, eu atacar, vou livrar através de desce você. só com o teu Vai na moço tua e força, ouvirás eu vou o te que usar, dizem. eu tô Depois, contigo, fortalecidas eu as tuas ferirei. mãos, E você descerás vai ao matar Rio. os medianitas Arraial. como se fosse só um homem. Querido, E ele não acredita. olha a Deus, porque eu entregarei nas tuas mãos. Deus faz um medianita sonhar. Deus faz outro medianita interpretar. Deus faz os dois medianitas estar onde Gideão desce. Depois, fortalecidas Deus faz Gideão ouvir o sonho.
E só depois que Gideão escuta um ímpio falar, ele acredita. Eu entregarei nas tuas mãos. Deus faz um medianita sonhar. Deus faz outro medianita interpretar. Deus faz os dois medianitas estar onde Dependendo como você Gideão se vê, como desce. você se relaciona. Deus faz Gideão ouvir o Se sonho. você se sente incapaz, E só depois que Gideão escuta um ímpio falar, ele você vai acredita. duvidar que Deus pode te usar. Deus faz um medianita sonhar. Deus faz outro sabe medianita como foi essa história? interpretar. Deus faz os dois medianitas estar onde Eram 135 mil Gideão midianitas. desce. 32 mil Gideão e ouviu o Israel. sonho. Você se sente E só incapaz. depois E Deus que falou, é escuta muita um gente que está ímpio contigo. falar, ele Você vai acredita. duvidar. Manda os medrosos ir embora para casa. Dos 32 mil, 22 mil foi embora, ficou 10 mil. Deus falou, ainda é muita gente para eu livrar Israel da mão dos midianitas. Manda eles descerem e beberem água no rio. Muita gente que está contigo. Aquele que se agachar Manda e os lamber medrosos como um ir embora cachorro, pra casa. Tira. Dos 32 mil, aquele que 22 trouxer mil, a agora água ficou até a 10 mil. boca, Esse seguirá contigo. Deus falou, ainda é muita Eu fiquei gente para imaginando eu livrar Gideão Israel. olhando o Da rio, mão dos midianitas. Vendo 10 mil negros, manda eles tomando descerem água. e beberem água no negro, rio. branco, todo mundo, porque eu amo todo mundo. Aquele que se agachar e Mas lamber como um ele cachorro, olhando todo mundo bebendo água. Tira. Dos 32 mil, Aquele que 200, trouxer a agora água ficou até a 10 mil. boca, Esse seguirá contigo. os outros não se preocuparam em tomar conta do inimigo. Eles abaixaram a cabeça e foram beber água. Mas os 13 manda eles descerem e beberem água. Pegaram água e trouxeram até a boca, estavam atentos. E Deus falou, eu quero esses. Ele olhando todo mundo bebendo água. Tira. Dos 32 mil, Aquele que 200, trouxer a agora água ficou até a 10 mil. boca, Você esse percebe como seguirá. Deus Os escolhe? outros não se preocuparam em tomar conta do inimigo. Eles abaixaram a cabeça e foram beber água. aceitado Jesus Mas como os Senhor 13 e manda Salvador eles da sua tomando vida, água. prova que Ele te escolheu. Pegaram água e trouxeram até a boca, Porque você estavam ainda atentos. duvida. E Deus falou, eu quero esses. Porque você ainda se sente incapaz. Gideão se sentia incapaz porque ele estava indo na força dele. Eles abaixaram a cabeça. Quando nós achamos que vamos fazer a obra de Deus com as nossas forças, com as nossas qualidades, com a nossa oratória, a gente vai convencer as pessoas. Porque você ainda se sente incapaz. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, Gideão se sentia incapaz Eu porque falei ele de Jesus estava para aquela indo na pessoa força e eu converti aquela pessoa. dele. Mas agora ela não está mais com Jesus. Quando nós achamos que vamos fazer a obra de Não é Deus com você as que nossas converte, por forças, isso que com ela as não tá com nossas Jesus, é o qualidades, Espírito Santo que converte. com a nossa oratória, a gente vai Às convencer vezes as acha que a pessoas. gente converte as pessoas, Que a gente faz alguma coisa. Não, a glória é de Deus. A glória não é nossa. Mas ele não chama ninguém do exército dele para ficar parado. Querido, se você faz parte do reino de Deus, do exército de Cristo, e está parado, às vezes acha que a gente converte as pessoas, que a gente faz alguma coisa. Não, a glória é de Deus. A glória não é se você está enterrando os teus talentos, se o inimigo tem feito você se sentir incapaz, se as coisas do mundo estão brilhando mais que as coisas de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, do exército de Cristo, e está parado, às vezes acha que a gente converte as pessoas, que a gente faz alguma coisa. Não, a glória é de Deus. A glória não é se você está enterrando os teus talentos, se o inimigo tem feito você se sentir Para terminar, Gideão vence a guerra. Gideão corre atrás dos príncipes, corre atrás dos reis. Deus dá uma tática para Gideão. Todo aquele povo estava num vale. Eles eram como gafanhotos que não dava para se contar, como areia da praia que não dá para se contar. E Gideão manda cada um dos 300 ficar em volta daquele vale, com uma tocha na mão e um cântaro cobrindo aquela tocha para não mostrar a luz. E na outra mão o chofar, a trombeta para tocar. E ele falou, o que eu fizer, vocês fazem. E de madrugada, de noite, no escuro, eles não conseguiam ver a quantidade do exército de Israel. Tocha para não mostrar a luz. Gideão quebra o cântaro, mostra a tocha, toca o chofar. E ele falou, o que eu fizer, vocês anunciando a guerra. E de madrugada, de noite, no escuro, eles não conseguiam ver a quantidade do exército, aquele barulho no meio da noite, que eles começam a matar uns aos outros, mostra a tocha, porque eles não conseguiam ver que ele estava lutando contra eles. Anunciando a guerra. E de madrugada, de noite, 135 mil, só 15 mil conseguem sobreviver e fugir. E Gideão vai atrás deles com 300. Eles não conseguiam ver, e nenhum dos 300 morreu. Anunciando a guerra.
seguiu e matou todos eles. 1.000, só 15.000 conseguem sobreviver e fugir. E Gideão vai atrás deles com 300. Só que alguma Nenhum coisa dos aconteceu 300 com Gideão. morreu. Seguiu e matou Homem todos eles. que no começo tinha tantas dúvidas acerca de Deus. E Gideão vai atrás deles. Termina o seu legado com um caráter Nenhum dos 300 duvidoso. morreu. Um homem que no começo não queria nada e não se sentia nada, a não ser libertar o povo. Termina o seu final de tudo. Ele queria joias, estola sacerdotal, roupas de rei, harém de rei, filhos de rei, a não ser libertar o povo. Algo acontece com Gideão no meio desse queria joias, estola sacerdotal, alguém que não confiava em si, harém de rei, filhos de rei, começou a confiar demais em si mesmo. Algo acontece. E a última maneira como a gente se vê muitas vezes, alguém que não confiava em si, harém de rei, filhos de rei, começou a confiar. Eu queria que você lesse junto comigo, para nós terminarmos. Juízes 8, versículo 22 a 27, 30 e 31. Diz assim, Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas. 22. O povo de Israel está dizendo que Gideão que os livrou. Domina sobre. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido só. Porém, Gideão lhes disse: dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. As arrecadadas e as vestes de púrpura que traziam os reis, os traziam os medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após ela. Olha o versículo 30 e 31. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, principalmente estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome. A gente começa a se olhar diante de Deus como alto, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Ele matou um monte de gente. O próprio povo queria que ele fosse rei. Só que ele sabia que Deus não tinha autorizado a monarquia ainda. Então, com falsa modéstia, ele disse: não, o Senhor é vosso rei. O próprio povo queria que ele fosse rei. Só que ele sabia que Deus não tinha autorizado a monarquia ainda. Se ele quer joias de rei, então, com falsa modéstia, ele disse: não, estola de sacerdote. O próprio povo queria que harém de mulheres, 70 filhos. E a frase que ele disse assim, ó, no 23, porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. 70 filhos. Sabe aquela falsa modéstia? Ele disse assim, ó, no 23, porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Falsa modéstia. Sabe aquela falsa modéstia? No 23, por quê? Ele falou que nem o filho dele ia dominar, certo? Como é o nome do filho dele? Abimeleque. Você sabe o que significa Abimeleque no original? Meu pai é rei. Ele falou que nem o filho dele ia dominar, certo? Como é o nome do filho dele? Se ele não quer ser rei, como que ele põe o nome do filho dele? Meu pai é rei. Meu pai. Como que ele exige para ele
tesouros de um rei. Como ele cria para ele um harém de mulheres. Como que ele põe o nome do filho dele, meu pai é rei. Meu pai. Como que ele exige para ele tesouros Ele de um se rei. sentiu autossuficiente. Como ele cria para ele um harém de mulheres. Como que ele põe o nome do filho dele, meu pai é Deus rei. permite as provas na nossa vida. Como Porque que parece ele que quando exige pra tudo ele está bem, tesouros ele de se um rei. sentiu autossuficiente. Como ele cria para ele um harém de mulheres. Uma vez eu conversando com o irmão, ele falou assim, pastora, ora por mim, eu preciso comprar um caminhão. Porque vamos orar, irmão, comprar um caminhão. Tesouros de um rei. Glória a Deus, ele veio no culto, deu testemunho, aleluia, glória a Deus, falou em línguas, glória a Deus. Uma vez eu conversando com o irmão, olha, agora eu vou comprar mais um. Deus está me abençoando, amém? Eu preciso comprar um caminhão. Comprou 10 caminhões. Não tinha mais tempo para vir na igreja, nem para falar com Glória a Deus, ele veio no culto, deu testemunho, aleluia. Aí Deus tirou os glória a 10. Deus, falou em línguas, O que glória a ele Deus. fez? Uma vez eu conversando com o irmão, olha, agora eu vou comprar mais um. Voltou pra igreja. Deus está me abençoando. Arrumou tempo para Deus. Eu preciso comprar um caminhão. Comprou 10 caminhões. Não tinha mais tempo para vir na igreja, nem para falar com Glória a Deus, ele veio no culto, deu testemunho, aleluia. Aí Deus tirou os glória a 10. Deus, falou em línguas, O que glória a ele Deus. fez? Uma vez eu conversando Toda com ele, vez olha, agora que vou eu comprar mais um. passo por uma prova, Arrumou tempo para Deus. eu não aprendo ela, Comprou 10 caminhões. ela vem de novo na minha vida. Porque Deus quer me ensinar. Aí Deus tirou os 10. Aprende logo, irmão. Toda vez que eu passo por uma prova, eu não aprendo De ela. se relacionar com Deus. Ela vem de novo Por na causa minha dessa maneira errada que você se Deus quer vê. me ensinar. Se relacione com Deus de uma maneira vida. curada, Logo, irmão. liberta, crente de verdade, com maturidade espiritual. Se relacionar com Deus. Tenha um tempo a sós com Deus. Na viração do dia Ele está lá. Se relacione com Deus de uma maneira curada. Para de se fazer de vítima e de coitado, que Deus não vai gastar tempo te bajulando. Tenha um tempo a sós com Deus. Na viração do dia Ele está lá. Se relacione com Deus de uma maneira curada. Para de se fazer de vítima e de coitado, que Deus não vai gastar tempo te bajulando de Deus e que Deus confirmasse. Ele falava na viração do dia Ele está lá. Se relacione com Deus de uma Mas você maneira não vê em nenhum curada. outro texto. Para de se fazer de vítima e de Gideão coitado, que Gideão Deus não vai precisava gastar tempo te bajulando. Você sabe que Gideão faz? Deus confirmasse Uma estola sacerdotal. Você sabe quem usava estola sacerdotal? Somente o sumo sacerdote. Outro texto. Para de se fazer de vítima e de Gideão coitado, faz? e ele levava o povo até Deus. Você sabe que E ele trazia o Deus para o povo. E ele fazia esse trabalho. Subiu para a cabeça dele que ele achou que ele era. E ele fez a estola. E a Bíblia diz que o povo de Deus se prostituiu por causa dessa estola. E ele trazia o Deus para o povo. Ele estava fazia esse competindo com trabalho. Efraim, Subiu porque para a lá cabeça tinha dele em que ele achou Siló, que ele o sumo era. E ele sacerdote, fez a ele tinha estola. E a estola, Bíblia e Deus diz falava, e eles tinham que ir até o lá. povo, Ele não queria que o povo dele viesse, então eles começaram a adorar. Ele estava competindo com Efraim, Porque a capa que nos livrou, a capa, a estola sacerdotal de Gideão que nos livrou dos midianitas. ele viesse, então eles começaram a adorar, livrou foi Deus. Ele estava competindo com Deus. Porque a capa que nos livrou, a capa, a estola sacerdotal de Gideão que nos livrou dos midianitas. Como você tem se Como você tem se relacionado com Deus? Só para pedir? Só quando está no aperto? Quando você consegue resolver suas coisas, você se acha autossuficiente e com falsa modéstia? Como você tem se relacionado Dependente com de Deus? Deus. Só para pedir? Eu queria que Só você quando está no lesse junto aperto? comigo. Quando você consegue resolver suas coisas, você se acha autossuficiente e com falsa modéstia? Glória a Deus. Como você tem se Aleluia. relacionado com Deus? Não está Só indo? pra Dá para pedir? ir aí no manual? Eu queria que Só você quando está lesse no junto aperto? comigo. Quando você consegue resolver Nenhuma suas frase. coisas, você se Queria que a acha gente lesse autossuficiente juntos também? e com falsa 1, 2, 3. modéstia? Glória a Quando Deus. Deus chama Aleluia. você para alguma coisa, tá indo? Ele Dá pra ir não aí o no manual? conclama para o sucesso, mas para a obediência. O sucesso da chamada é para Ele. E a obediência é com você para alguma coisa. David Wilkerson. Ele não o conclama para o sucesso, Eu estive na igreja mas deste para homem. a obediência.
Ele escreveu a cruz da do chamada é para ele. A igreja dele fica na Times Obediência Square Church. É a Times Square Church que fica na Broadway. Não o conclama para o sucesso, Um homem de Deus. mas para a obediência. Só para lembrar, Ele escreveu a sucesso da sucesso chamada é para ele. e a obediência é a Times Obediência Square Church. para É a alguma Times Square coisa. Church que fica na Ele Broadway. não o conclama para o sucesso. Um homem de Deus me trouxe aqui nessa noite para que você pare e pense. O sucesso é é para ele. e a obediência está em intimidade com Deus. É